Presidente, pela ordem, solicito por gentileza a inversão da pauta na ordem do dia, respeito aos funcionários e os servidores aqui da Secretaria de Desenvolvimento Econômico para a votação do projeto do SIM. Algum vereador se opõe ao pedido do vereador Dudi? Não havendo objeção, invertemos então a ordem do dia. Passaremos então à votação dos projetos pautados nesta ordem do dia. Solicito à vereadora Sônia Patas da Amizade que proceda à leitura do resumo do primeiro projeto constante da ordem do dia. Vou comunicar aqui, tá? Só comunicando, Dudi, que o primeiro projeto, só comunicando também aos servidores aí da Secretaria de Desenvolvimento, por motivo de estar em regime de urgência, nós votaremos primeiro o projeto de lei relacionado ao Conselho Tutelar, tá bom? Projeto de lei do Executivo. Altera a Lei número 4.418, de 27 de dezembro de 2000, que consolida e altera a Lei Municipal número 3.091, de 19 de dezembro de 1991, que dispõe sobre a política municipal de atendimento aos direitos da criança e do adolescente, cria o Conselho Tutelar, institui o Fundo Municipal e dá outras providências. Apresentação do projeto. Quero aqui cumprimentar a todos que fazem presente na galeria, cumprimentar aqui o Décio, presidente do Sindicai. Em nome dele, cumprimento todos os trabalhadores do Sindicai. Cumprimentar aqui a Sueli, presidente do servidor municipal de Jacareí. Em nome dela, cumprimento todos os servidores municipais da nossa cidade de Jacareí. Eu vou ler aqui o projeto de lei que altera a Lei número 4.418, de 27 de dezembro de 2000, que consolida e altera a Lei Municipal de 3.091, de 19 de dezembro de 1991, que dispõe sobre a política municipal de atendimento aos direitos da criança e adolescente e cria o Conselho Tutelar, institui o Fundo Municipal e dá outras providências. Prefeito Municipal de Jacareí, no uso de suas atribuições, faz saber, a Câmara Municipal aprovou, ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado a Lei número 4.418, de 27 de dezembro de 2000, que passa a ter as seguintes alterações. Artigo 42b. O Conselho Tutelar e o processo de escolha dos seus membros serão regidos por esta lei pela resolução número 231, de 23 de dezembro de 2022. Do CONANDA. Parágrafo único. Na omissão desta lei, ou se houver contribuição desta resolução número 231, de 23 de dezembro de 2022, do CONANDA, prevalecerá esta última. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 30 de março de 2023, Prefeito Municipal de Jacareí, Isaías José de Santana. Mensagem do Prefeito. Tenho a honra de submeter a análise desta Egrégia Casa Legislativa o incluso projeto de lei que altera a Lei número 4.418, de 27 de dezembro de 2000, que consolida e altera a Lei Municipal de 3.091, de 19 de dezembro de 1991, que dispõe sobre a política municipal de atendimento aos direitos da criança e do adolescente, e cria o Conselho Tutelar, institui o Fundo Municipal e dá outras providências. A presente proposta legislativa
tem por objetivo atender à solicitação do Ministério Público do Estado de São Paulo, que indica a necessidade de alteração, de atualização da Lei número 4.418, de 27 de dezembro de 2000, de acordo com as diretrizes da Resolução de número 231, de 28 de dezembro de 2022, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA, e altera a Resolução número 170, de 10 de dezembro de 2014, para dispor sobre o processo de escolha em data única em todo o território nacional dos membros do Conselho Tutelar. Resolução número 231, de 28 de dezembro de 2022, do CONANDA, trouxe novos parâmetros para o processo de eleição dos membros do Conselho Tutelar. Além de regulamentar a estrutura do Conselho, ressalta-se que a resolução do CONANDA determina que o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar será realizado em data única em todo o território nacional e cada 4 anos, no primeiro domingo do mês e de outubro do ano subsequente, e das eleições presidencial sob responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Cumpra esclarecer-se que a proposta legislativa apresentada visa respaldar e edital das eleições do Conselho Tutelar de eventuais questionamentos em relação às novas diretrizes de resolução, tendo o apoio e a colaboração do Ministério Público na elaboração dos projetos de lei. Destaca-se que o presente projeto de lei está em concordância com a Agenda 2030, atingindo os seguintes objetivos de desenvolvimento sustentável. Por fim, ressalta-se que este projeto de lei possui sólido escopo legal, conforme dispõe o inciso do artigo 1, do artigo 30 da Constituição Federal, do artigo 60, inciso 1, do artigo 61, da Lei número 2.761, de 31 de março de 1990, a Lei Orgânica do Município de Jacareí. Justificando, nesses termos, a fim de que a proposta possa alcançar plenamente seus objetivos, encaminhamos o projeto de lei à apreciação e aprovação desta Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito, 30 de março de 2023. Prefeito Isaías José de Santana. Está aí, o prefeito mandou esse projeto para cá, na realidade uma resolução para fazer uma adequação em relação aos conselhos, né? E aí está a apreciação para que os novos vereadores votem favorável a essa resolução, que é uma adequação, né, sendo feita para que a gente possa melhorar cada vez mais o nosso serviço do Conselho Tutelar na cidade. Eu peço que os nobres vereadores analisem com carinho e votem favorável a essa resolução. Vereador Paulinho, só um minuto, posso fazer uma pergunta para Vossa Senhoria? Até porque se trata de um projeto simples de adequação para que a eleição seja no mesmo ano da eleição presidencial. Mas as pessoas que nos acompanham, de uma forma simples, elas gostariam de saber o seguinte: a composição atual. Nós vamos ter uma nova eleição, vai estender o mandato. Gostaria, como líder do governo, o senhor esclarecesse, porque eu acho que esse é o ponto principal desse projeto. Sim, o que acontecia de primeira é que não poderia, né, existia uma lei federal e uma lei municipal, né, que não poderia ter a reeleição. Então, é uma adequação, né, que está sendo feita para que possa, esse ano, talvez, ter a eleição do Conselho. Sim, então vai ter a eleição, permanece ainda o edital. E aí, a próxima nós teremos daqui praticamente 3 anos, né? Que acabamos de passar por uma eleição presidencial, é isso? Sim, exatamente. Tá. Obrigado. Bom dia a todos, quero cumprimentar todos os servidores públicos, as professoras aposentadas, na ativa que aqui estão, e os cumprimento em nome do Décio, que fez uma bela explanação aqui na tribuna, e contem com o nosso mandato para o reajuste salarial e para a revogação do confisco sobre a aposentadoria de vocês. Dizer que nós temos um projeto aqui muito importante que diz respeito ao Conselho Tutelar. Só trazer alguns números.
53 mil crianças tiveram denúncias de abuso sexual no ano retrasado no nosso país. E essas denúncias são com relação a pessoas que vivem no entorno das crianças. Geralmente é um tio, um padrasto, alguma pessoa que abusa sexualmente dessas crianças. E essa oportunidade aqui, a gente deveria dizer que nós temos que ampliar o número de conselheiros tutelares no município de Jacareí. É um valor reduzido, dado o tamanho da nossa cidade. Nossa cidade tem 230 mil habitantes. 4 conselheiros tutelares fazem um trabalho importante na cidade, mas um trabalho que sempre vivem assoberbado de trabalho, por conta de que não consegue atender toda a demanda do município de Jacareí. Vocês sabem que as denúncias que chegam são denúncias que podem ser ainda maiores, porque geralmente a criança não denuncia o agressor, não denuncia o seu padrasto, não denuncia o amiguinho que abusou sexualmente daquela criança. Então era uma oportunidade para o prefeito encaminhar aqui para a Câmara o aumento do número de conselheiros tutelares, porque não é possível que uma cidade que cresceu como a nossa permanece com o mesmo número de conselheiros quando foi da sua criação. É preciso ampliar esse serviço de proteção à dignidade sexual das crianças. Qualquer crime é horrível, não é? Mas abusar da dignidade sexual das nossas crianças é crime hediondo, e essa pessoa tem que ser punida severamente. Não há de se admitir pedofilia, não há de se admitir crimes contra a dignidade das nossas crianças. É um crime hediondo e merece ser punido exemplarmente. E quem que faz esse trabalho, vereadores e vereadoras? É o Conselho Tutelar. É o Conselho Tutelar que vai na casa das crianças. É o Conselho Tutelar que recebe muitas vezes aquela denúncia na escola, porque a criança já perdeu o vínculo de confiança nos seus familiares quando é agredida sexualmente. Só para a gente ter uma ideia, vereador Roberto, 60% das crianças que são abusadas sexualmente têm menos de 13 anos de idade. 96% das crianças que são abusadas sexualmente é do sexo feminino. 50,7% dessas crianças são crianças negras, muitas vezes que não têm acesso à escola adequada, não têm uma estrutura familiar, são crianças que estão sendo abusadas sexualmente e essas denúncias não são levadas nos órgãos competentes para que a gente possa punir, prender esse tipo de agressor. É totalmente incabível que a gente tenha uma cidade que ainda não consiga fazer a ampliação do número de conselheiros tutelares. Então, prefeito Isaías, estou aqui nessa tribuna para votar favorável ao seu projeto, porque sou um vereador aqui considerado de oposição, né? Mas uma oposição a favor da cidade. A gente não é uma oposição do tudo contra tudo, ou do quanto pior melhor. Não, nós estamos aqui para votar o que é bom para a cidade, votar de forma favorável, e o que for ruim, nós precisamos denunciar. E nesse caso aqui, vou votar favoravelmente, porque se trata de uma resolução nacional, não há por que nós irmos contra essa resolução, é preciso adequar a legislação municipal, mas eu não podia deixar de trazer esse tema aqui, professora Silvia, porque você sabe muito bem, a dona Ivonete também, que deu aula por muito tempo, sabe que muitas vezes a criança, ela perdeu o vínculo, Fernanda, com os seus parentes, porque muitas vezes os abusadores terrivelmente são os seus familiares, e é na escola que ela encontra a segurança para poder denunciar esse tipo de crime, dona Ivonete, Silvia, Fernanda, vocês sabem bem do que eu estou falando, e é por isso que nós não podemos ter uma estrutura de conselho tutelar de apenas 4 valiosos conselheiros, mas que a gente sabe que a demanda é muito grande. Então chegou a hora de a gente discutir, vereador, são 5 conselheiros, chegou a hora da gente discutir essa ampliação, pastor, obrigado por você ter me corrigido, chegou a hora da gente discutir, porque esse é um crime inaceitável, a sociedade não pode dar
tolerância alguma para esse tipo de agressão, porque são crianças inocentes e que são abusadas sexualmente. Repito, o número é 53,8 mil denúncias, mas esse número pode ser ainda maior, porque a criança é indefesa e ainda não sabe, muitas vezes, defender a sua própria dignidade sexual. Então, vou votar favoravelmente a esse projeto, mas dizer, é urgente que a gente amplie o número de conselheiros tutelares de 5 para 10, para que a gente possa, aqui no município de Jacareí, continuar garantindo a proteção às nossas crianças, proteção aos nossos adolescentes e, principalmente, evitando crimes de pedofilia aqui no nosso município. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Gostaria rapidamente aqui de contribuir com a discussão do projeto, né? Lembrando que o objetivo do presente propositura é compatibilizar a necessidade de alteração e atualização da Lei 4.418, conforme as diretrizes da Resolução 231, de 28 de dezembro de 2022, do CONANDA, que nada mais é do que o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, para dispor sobre o processo de escolha em data unificada em todo o território nacional. Onde ficou estabelecido que em cada município e em cada região administrativa do Distrito Federal haverá um conselho tutelar, como órgão integrante da administração pública local, composto por 5 membros, escolhidos pela população local, para um mandato de 4 anos, permitida uma recondução, mediante a todo o processo de escolha. Então está subindo aí de 3 para 4 anos. Levando-se em consideração que a lei municipal de regência atualmente estabelece um mandato de 3 anos para os membros titulares do Conselho Tutelar, faz-se necessária a alteração do dispositivo legal em apreço. Não restam dúvidas, portanto, que a matéria tratada por esse projeto que será votado hoje, número 5 de 2023, situa-se no âmbito normativo e a presente propositura se limita a cumprir uma obrigação legitimamente imposta pelo ente federativo, no maior amplitude jurídico-constitucional, que tem por objetivo assegurar direitos constitucionalmente assegurados aos representantes da sociedade civil, eleitos que cumprirem mandato junto ao Conselho Tutelar, nos encargo e relevante função pública de incalculável interesse social e que demanda no município a criação das condições jurídico-legais necessárias para que tais representantes em nosso município possam gozar plenamente de seus direitos. No caso dessa propositura em apreço, que é o projeto de lei que vai ser votado hoje, número 5 de 2023, trata-se apenas de uma atualização no tempo dos mandatos dos respectivos membros, passando de 3 para 4 anos, só para ficar claro aqui o que será votado nesse momento. Então, já adianto aqui que meu voto será favorável ao projeto. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos, presidente Abner, nobres colegas vereadores e os munícipes que nos acompanham aqui nas galerias e nos assistem pela TV Câmara através da internet e da TV. Queria começar a minha fala de hoje, primeiro agradecendo a Maria Nilza que me trouxe essa camisa. Eu sou amigo do autista, é dia da conscientização mundial para chamar a atenção do transtorno do espectro autista, que foi comemorado aí no dia 2 de abril. E também gostaria de falar um pouquinho do Conselho Tutelar da nossa cidade. Em outubro de 2022, Luiz Flávio, nós aprovamos aqui nessa casa uma lei que permitiu que todos eles recebessem
o Vale Refeição no valor de R$ 250 e o Vale Alimentação no valor de R$ 600. Um pleito trazido a nós pelos conselheiros tutelares municipais, que foi prontamente atendido aí pelo Poder Executivo e Legislativo da nossa cidade. Mas agora o que estamos votando aqui é apenas um projeto de lei que, para atualizar a nossa atual legislação com base na resolução número 231 de 2022 do CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos das Crianças e do Adolescente, que estabeleceu que, em documentos do dia 28 de dezembro de 2022, novas regras foram inseridas sobre o processo para escolha para que seja em data unificada em todo o território nacional dos membros do Conselho Tutelar. Mas eu gostaria aqui de reforçar o belo trabalho que os conselheiros da nossa cidade eles realizam nos atendimentos às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, trabalhando com o aconselhamento de pais e responsáveis legais, acolhendo e tratando as denúncias de violações do direito ou de violência emocional e física, e assim contribui para a criação e planejamento de políticas públicas que envolvem as crianças aqui. E eu já abro um parênteses para reforçar, e eu tenho certeza que posso falar em nome de todos os vereadores, tenho certeza que essa Casa Legislativa ela está aberta para essa discussão junto ao Conselho Tutelar, para que a gente possa criar verdadeiramente políticas públicas para que a gente possa aí proteger as nossas crianças. E para finalizar, Luiz Flávio, nós temos 5 conselheiros, e eu quero citar o nome de cada um aqui, é o senhor José Celso da Silva, o senhor Benedito Alexandre de Moraes, a senhora Patrícia Helena Rost, a senhora Cristina Henrique da Silva e a senhora Joelma Teixeira dos Santos, e cumprimentá-los aqui publicamente e agradecê-los pelo excelente trabalho que eles prestam para a nossa cidade. E quero adiantar aqui que serei favorável à aprovação desse projeto. Obrigado. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, público que assiste à TV Câmara neste momento, todos os servidores aqui que estão nessa casa do SAI, da pessoa do Décio, parabéns aí pela luta pelos servidores públicos da cidade que merecem o melhor. E também aqueles que estão aqui aguardando, né, o projeto ser votado aí, aquele queijinho maravilhoso da roça, daqui a pouco vai ser votado esse projeto tão importante da valorização dos empresários da cidade de Jacareí, porque vocês que têm feito a nossa cidade crescer, parabéns aí, daqui a pouco vai ser votado aí esse projeto importante da cidade, fomentando o turismo na cidade de Jacareí. Esse projeto é muito simples, gente, não tem um bicho de 7 cabeças. Quando fala do bicho de 7 cabeças, é quando o projeto é complicado. Está apenas unificando os conselhos tutelares do Brasil, teve a eleição para presidente, e após a eleição para presidente, sempre virá a eleição para o conselho tutelar, lembrando que de 4 em 4 anos vai ser essa eleição em todo o território nacional. Não vai ter a cidade A, que vai ter eleição no mês de outubro, a cidade B vai ser em novembro, não. Todo o país será uma única eleição, como é feita para presidente. Então, de acordo com a CONANDA, é muito importante unificar a eleição do Conselho Tutelar na cidade. Temos 5 conselheiros na cidade, na qual o vereador, doutor Rodrigo Salomão, já falou a respeito disso, lembrando que o conselheiro tutelar, ele corre risco de vida.
conselheiros tutelares correm risco de vida em colocar a sua vida à disposição da população. Eles devem ser valorizados. Recentemente tivemos, vereadores, um debate nessa Casa de Leis, senhor presidente, aonde os conselheiros pediam para sair 5 horas da tarde, juntamente com os servidores públicos da prefeitura, o horário de trabalho ser até às 5. E eles trabalham até às 6 horas da tarde. Não há necessidade. Eles deveriam trabalhar também até às 5 horas da tarde, como é feito com os servidores públicos. Recentemente também teve a aprovação do TIC, refeição, para esses servidores públicos. Essa casa aprovou, essa votação beneficiando esses trabalhadores, que são os conselheiros tutelares. Você vê, o conselheiro tem que ir numa casa, muitas das vezes, de madrugada. Olha a situação que o conselheiro enfrenta. Uma denúncia é feita. Vai para onde? Conselho tutelar. Chega no conselho, corre lá o conselho com a polícia até a casa do casal. Chegando lá, teve conselheiro que já foi ameaçado de morte. Olha como que o conselheiro passa por constrangimento e deve ser muito valorizado. Numa cidade de 100 mil habitantes, a lei fala que pode ter um conselho. Uma cidade, vereadores, com 100 mil habitantes, pode ter um conselho tutelar. A nossa cidade, segundo o censo de IBGE 2021 para 2022, 251 mil habitantes já. 251 mil pessoas habitam em Jacareí, 500 e... sumiu aqui, para minha cabeça não decora muito, 591 habitantes, 251.591 habitantes. Deveria se ter na nossa cidade, não apenas, Luiz Flávio, 10 conselheiros tutelares no conselho atual, mas poderia se ter o segundo conselho tutelar já na cidade de Jacareí, descentralizando o conselho daqui do centro para um outro bairro que pegue outra região. Pois não? Pastor, perfeito, acho que a gente está na mesma sintonia com relação a isso. Nós podíamos dividir as cidades em 2 grandes zonas, aqui depois da ponte e do outro lado da ponte, que também tem várias denúncias com relação à agressão contra a dignidade sexual das nossas crianças, e ampliar o número de conselheiros, porque quando a gente pensa uma cidade, nós precisamos pensar também que ela se desenvolve, que ela cresce. E aí nós também precisamos fazer com que a proteção às nossas crianças seja também aumentada, sem prejuízo do grande trabalho que prestam os atuais conselheiros. Mas um reforço seria fundamental para a gente proteger essas crianças. Obrigado pela parte, pastor. Parabéns, vereador Flavinho, pela colocação. Então já está na hora de se ter na cidade o segundo conselho tutelar. Vamos dividir a cidade, gente, tem como ter o segundo conselho. Está na hora dessa casa já fazer o debate do segundo conselho tutelar e também valorizar os que já estão. 5 conselheiros para uma cidade de 251 mil pessoas. Olha que absurdo, olha só que absurdo. Temos aqui 13 vereadores, 13. Agora o conselho tem 5 para tratar de 251 mil habitantes da cidade. Quantas crianças que estão ficando para trás? Quantas crianças? Mas o conselho que aí está, já está fazendo o máximo. Tem muitos ali que estão cansados, porque dão tudo de si. Então que o prefeito, que a cidade possa pensar, Conanda, possa pensar aí nessa mudança e se ter já o segundo conselho tutelar para a cidade de Jacareí. Já deixo aqui o meu voto favorável ao conselho tutelar.
projeto continua em discussão. Bom dia mais uma vez a todos que nos acompanham. Quero cumprimentar vocês que estão aqui nas galerias. Em nome do Adilson, cumprimentar o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o pessoal do sindicato, em nome da Sueli, todos os profissionais aqui da Prefeitura, ativos e inativos, né? Nossos aposentados. Vou falar mais para frente um pouquinho sobre isso. Acho que é o Maurício que está ali. Tudo bem, Maurício? Está com máscara, né? Tá certo. Um abraço para todos os professores. Em nome da Fernanda Junqueira, que eu vi ali em cima também. Obrigado pela presença de vocês. Eu não quero aqui ser repetitivo e cansativo com relação a essa bandeira tão importante que é a defesa da criança e do adolescente. Até porque no início dos anos 2000, tive a oportunidade de ser membro do CMDCA, do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, por 2 mandatos. Encerrei minhas atividades lá em 2007 e conseguimos grandes avanços, mas com muita dificuldade. E eu percebo que de lá para cá, muitas coisas foram aprimoradas sim. Nós tivemos melhorias, algumas delas por sensibilidade do gestor, outras por imposição de uma legislação maior. Esse projeto, nós temos aqui que dialogar com a sociedade como um todo, Cristina. Em seu nome, Cristina, que é uma das nossas conselheiras tutelares, eu quero cumprimentar também o Celcinho, o Benedito, a Patrícia, também tem a Joelma, né? E a Cristina que está aqui conosco. Dizer o seguinte, que as pessoas que estão nos acompanhando, elas querem saber como que vai funcionar a eleição. Porque quando se fala em eleição, seja para vereador, seja para conselheiro, tem uma mobilização. E aí a gente resgata as nossas bases, tem envolvimento dos vereadores que também necessitam de uma proximidade, porque no dia a dia pedem muito socorro para vocês, né? Então todo mundo quer fazer parte desse pleito. Mas agora, com a legislação atual, o prefeito nada mais está fazendo que colocando a eleição no ano subsequente à eleição presidencial. Ponto. Então, permanece o edital. Nós teremos eleição esse ano, mas para os próximos anos, todo mundo já sabe. Vai ter eleição em 2026 para presidente da República. Ou seja, em 2027, teremos mais uma eleição. Mas eu quero pegar o gancho, porque foi muito bem colocado aqui pelo vereador Rogério Timóteo, pelo vereador Luiz Flávio, a necessidade da ampliação. O pastor trouxe um número interessantíssimo, mas é de 2021. Já temos mais de 250 mil habitantes, com 154 bairros no município. Esse pessoal, eles se desdobram, porque as intercorrências não têm dia e hora marcado. Eles fazem plantão, seja no período matutino, como seja de madrugada. Eles levantam e vão, porque do outro lado tem uma criança, tem um adolescente, tem até mesmo uma mãe que está sendo violentada. E eles acabam fazendo o trabalho que é inerente às atividades deles de conselheiros, mas também dão sustentação emocional. Eles também fazem um trabalho, não quero ser mal interpretado, mas de psicólogos em vários momentos. Então é um serviço que tem que ser valorizado. E como eu disse, a gente vem numa crescente. No ano passado votamos aqui o Vale Alimentação e Refeição. Ora, se tem eleição, se são agentes políticos, agentes públicos, por que tinha a diferenciação? Então nada mais justo da gente equilibrar a balança. Mas eu quero, como eu disse, eu não quero aqui ficar só nessa linha da importância, da utilidade pública do serviço prestado pelos conselheiros.
eu quero aproveitar as professoras e ex-professoras aqui da nossa rede municipal para falar de como eu enxergo a gestão pública nesse tema. Se nós não trabalharmos de forma conjunta, de forma matricial, nós jamais vamos conseguir vencer essa batalha. E por que eu estou falando nesse sentido? Porque o ponto de partida tem que ser a prevenção. Não socorrer no momento em que a gente já está em crise, mas a prevenção. E a prevenção parte da estrutura, do aumento, como já foi colocado aqui, temos 250 mil habitantes, então já comporta um segundo conselho, teríamos várias condições aqui de distribuir, colocar, vamos supor que tenhamos aí 4 conselheiros no centro, 3 numa região, 3 em outra região. Isso dá segurança, isso dá conforto, isso dá paz de espírito para nós e para a sociedade. Mas não para por aí. Quando eu digo do trabalho matricial, é porque a Secretaria de Saúde, através dos CAPs, através de outros projetos que nós temos, tem que se aproximar do Conselho, porque eles convivem com esses problemas todos os dias. A Secretaria de Esportes tem que se aproximar. Para quem não sabe, existe um número absurdo de pedófilos dentro do esporte. Uma criança tem um sonho e essa criança, ela é ludibriada, essa criança, ela é levada por um caminho para realizar um sonho. Dentro da cultura, nós vimos aqui oficinas, professores abusando de crianças e adolescentes. E dentro da educação? Quantos casos, né? Estou vendo aqui várias pessoas que contribuíram muito com a nossa educação e tenho certeza que, conhecendo os nossos alunos, chegou num dia e olhou para aquela criança e falou assim: eu sei que está com problema, eu não sei qual que é o problema, mas eu sei que está com problema. Mas qual a valorização, qual foi o amparo que vocês, professores, tiveram para poder contribuir? Talvez nenhum. E às vezes, por uma incapacidade de todo o sistema, não conseguimos avançar. Mas então fica aqui o meu recado, para a gente poder trabalhar de forma conjunta. Contem sempre comigo, contem com os demais vereadores, tenho absoluta certeza nessa causa. Muito obrigado. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares. Bom dia a vocês que nos assistem aqui na galeria, pela TV Câmara. Só queria ressaltar que todo o serviço que vai ao encontro das pessoas em vulnerabilidade social é importante. Apesar de ser invisível, às vezes, aos olhos da cidade, mas é muito importante para as pessoas que se servem desse serviço. Tive o privilégio de trabalhar no Conselho Tutelar por alguns meses e sei do trabalho que eles executam, a respeito do fluxo que eles fazem junto com a Secretaria de Educação, junto com a Secretaria de Saúde, junto à Secretaria de Assistência Social. Então, eu acredito que, apesar de ser um serviço que muitas vezes é invisível, mas sempre é importante, principalmente preservando os direitos das crianças e adolescentes. Então, eu quero dizer que meu voto vai ser favorável a esse projeto e eu acredito sempre que esses serviços, que apesar de invisíveis, são importantíssimos para a nossa cidade. O projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, solicito à primeira secretária que proceda à votação nominal do projeto na forma regimental. Como voto, vereador Dude? Meu voto é favorável.
Como vota o vereador Hernani Barreto? Favorável. Como vota o vereador Luiz Flávio? Eu voto favorável. Como vota a vereadora Maria Amélia? Favorável. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Favorável. Como vota o vereador Roberto Abreu? Favorável. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Favorável. Como vota o vereador Rogério Timóteo? Sou favorável, só justificar aqui o voto, parabenizar a conselheira Cristina, que está aqui assistindo no plenário, essa votação, em nome de todos os conselheiros aí, pela conselheira Cristina, que está aqui assistindo, sou favorável. Como vota o vereador Roninha? Favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Quero dar os parabéns aos conselhos tutelares que estão aqui na sessão de Câmara, na galeria. E é um voto que a gente nunca pode votar contra. Votar contra a criança e a população. Então, vocês ficam sabendo que o voto do vereador Valmir do Parque Meia Lua é favorável. Discussão única do PLE número 5/2023. Projeto de lei do Executivo altera a lei número 4.418, de 27 de dezembro de 2000, que consolida e altera a lei municipal número 3.091, de 19 de dezembro de 1991, que dispõe sobre a política municipal de atendimento aos direitos da criança e do adolescente. Cria o Conselho Tutelar, institui o Fundo Municipal e dá outras providências. Projeto aprovado por unanimidade, 12 votos favoráveis. Próximo projeto.